Quando ele casa com essa Khadija, como ela era muito rica, ele passa a ter uma vida mais confortável, ela dá uma certa segurança econômica para ele. É importante observar que tanto a Khadija como o tio dele, que tinha influência sobre Meca, vão ajudar para que ele não seja morto quando ele for anunciar essa religião. Porque não esqueçam que Meca era um centro religioso politeísta, de várias divindades. Portanto, muitas pessoas procuravam Meca para poder adorar os seus deuses. Isso gerava um comércio muito grande em Meca. Então Meca teve um comércio muito grande. Graças a essas religiões politeístas. Quando Maomé lá na frente for anunciar a ideia de um Deus único, aquele grupo de Meca não vai ficar feliz com Maomé. Enquanto o tio dele e a Khadija foram vivos, eles, vamos dizer, protegeram Maomé, mas os dois vão morrer e aí o Maomé vai ficar, de certa forma, desprotegido na cidade de Meca. Mas isso é uma outra história que eu vou contar daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui. Já expliquei essa questão, que Meca era um centro religioso, várias religiões, várias divindades. Inclusive o judaísmo e o cristianismo também, em menor escala, lógico, era também aí praticado em Meca. Dentre as várias religiões que existiam em Meca, um Deus maior ele vai se destacando. Nós chamamos os árabes, essa língua em árabe chama Allah Akbar, vai se destacando. A palavra Allah, e já vou adiantando aqui para vocês não ter confusão depois, Allah não é diferente do Deus judeu. Allah não é diferente do Deus cristão. Allah é a palavra Deus em árabe. Como eu falo Deus em português, os árabes eles não têm a palavra Deus, porque eles não falam português. Então Deus em árabe é Allah. Então Allah não é um Deus específico. Allah é Deus. Então é o mesmo Deus do judaísmo, é o mesmo Deus do cristianismo. Não é um Deus diferente. Só para que vocês saibam o que é isso. A palavra Akbar significa maior. Portanto, ao falar a palavra Allah Akbar, eles estão falando Deus é maior. Essa palavra é muito usada pelos muçulmanos até hoje, mas ainda Meca permanece politeísta, ainda, tá? Maomé ainda não agiu. Até agora eu só contei a história do Maomé casou com a Khadija com 25 anos. Lá pelos anos 595 esse casamento acontece. E aí o Maomé, era costume do clã do Maomé, aquele clã chamado Qurashita ou Hashimita, que é o mesmo clã, era costume deles fazerem retiros espirituais nas montanhas, né? Então se fazia jejum, rezava nas montanhas. Então, segundo o islamismo, isso faz parte da mitologia islâmica. Já expliquei para vocês que religião e mitologia é uma história sagrada para um grupo. Em 610, ele tem por volta de 40 anos de idade, já era então um senhor, né, 40 anos de idade. Ele vai numa caverna chamada Monte Hirã, eu vou mostrar a caverna para vocês, tá? Nesse Monte Hirã, próximo de Meca, ele sente a presença e uma voz que incomodou ele, ele não sabia o que era. O Maomé, ele era comerciante, mas em relação a ler, ele não sabia ler. Ele era analfabeto, o Maomé. Ele sabia fazer contas, né, como comerciante, mas não era letrado, ele não tinha formação. Então, nessa caverna, ele escuta uma voz e isso incomoda ele, porque era muito comum na época do Maomé, grupos chamados visionários falarem que tinha contato com Deus. Só que esses grupos eram desprezados como loucos. Então, para o Maomé, aquela voz incomodou ele. Será que eu sou um visionário também? Né? Porque os visionários eram mal vistos na sociedade. E nisso, ele percebe a presença de um anjo, que depois a mitologia islâmica vai identificar esse anjo como sendo Gabriel. Quero que vocês prestem bem atenção na influência do cristianismo na cabeça do Maomé. O mesmo anjo que anuncia Maria, que ela será mãe de Jesus, é o mesmo, nem é anjo, é arcanjo, né?
O mesmo arcanjo que anunciou a Maria que ela seria mãe de Jesus é o mesmo arcanjo que aparece para o Maomé. Para vocês verem que a religião não surge do nada, ela é fruto de influências, né, culturais. O Maomé, ele tinha muita simpatia pelo cristianismo antes dessa criação do islamismo. Ele tinha muita simpatia pelo cristianismo e muita simpatia também com a religião judaica. Tanto é que vai ser um monge que vai ajudar ele a aceitar essas mensagens, porque ele não queria aceitar que um anjo falava com ele. Isso ficava na cabeça dele como se ele fosse doido, louco, e ele tinha muito medo por isso. E aí consta, isso está tudo no Corão, tá? Essas notícias que eu estou falando para vocês, essa doutrina islâmica. Então consta que o anjo dá um primeiro abraço nele, o arcanjo Gabriel, ele recusa esse abraço. O arcanjo Gabriel dá mais 2 abraços dele forte. Consta que ele chega a perder o fôlego com esse abraço tão forte que foi. A partir da 4ª vez que o anjo abraça ele, ele cede e recita, porque o que o anjo pede para ele é para recitar os versos de Deus. Então o anjo fala para ele: recita, recita. A palavra recitar em árabe é Corã, Corã. Aí vem a palavra Corão, tá? Então a palavra Corão significa em árabe recitar. Recita, recita. Daqui a pouco vou mostrar o que o anjo pede para ele recitar. Essa aqui então é a caverna, né, onde o anjo aparece para ele, chamado Monte Hirã. Vocês estão vendo aí os muçulmanos entrando na caverna. É o mesmo que nós cristãos fazemos quando entramos na gruta onde Jesus nasceu. Até parecido, né, as pessoas tentando se espremendo para entrar, tá? É bem parecida a situação. Aqui o anjo pede para ele recitar isso aí, ó. Recita em nome do teu Senhor que criou o homem de um coalo. Recita que teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do cálamo. Cálamo é uma planta muito usada até hoje para o aparelho digestivo. Ensinou ao homem o que este não sabia. Então quando ele fala recita, recita é Corã, Corão, recita. E por isso que o livro sagrado para os islâmicos é o Corão, que significa literalmente recitar. Quando ele recita essas palavras em árabe, está nascendo a primeira religião do mundo árabe monoteísta. O que o anjo pede para ele? Basicamente 2 coisas. A primeira coisa mais importante é que ele pregue em árabe para aquela população a existência de um único Deus, que os vários deuses não existem. Então é isso que o anjo pede. Só uma coisa para vocês: o anjo aparece essa vez para ele, e depois todas as outras vezes ele recebe a presença do anjo durante toda a vida dele. As outras vezes ele vai receber através de transe. Ele está em casa quieto, de repente ele entra em transe. Quem está próximo dele começa a notar o que ele fala sem saber. Então as outras vezes foi em transe, outras vezes em sonho. Ele sonha com o anjo manda algum recado. Como ele não sabe escrever, ele pede para alguém escrever, ou escreve a Khadija, que é a esposa, ou escreve o primo dele, esse Ali, que vai escrevendo. O resultado dessas escritas é o que está no livro chamado Corão, que são 114 capítulos, chamados suras, tá? Depois a gente vai falar sobre o Corão. Então essa é a questão. Segunda coisa é que para que ele revelar aquilo que foi de certa forma escondido pelo judaísmo e cristianismo. Veja bem, ele não é contra nem o judaísmo nem o cristianismo. Ele só, segundo ele, recebe do anjo a mensagem de que coisas ainda não foram reveladas. Por exemplo, ele como sendo o último profeta de Deus. Portanto, para Maomé, Moisés é profeta, Abraão é o pai do profetismo, o Jacó é profeta. Ele não nega nenhum desses profetas. Jesus também é um grande profeta e ele seria o último desses profetas. Só para vocês terem noção. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Depois, então, que o Maomé recebeu essas mensagens, durante 3 anos ele não divulga para ninguém, a não ser para a mulher dele e para o primo dele, Ali. Qual que era o medo dele? Aquilo que eu falei para vocês, das pessoas terem ele como doido, como visionário. Ele não conta para ninguém. A mulher dele, Khadija, pede para ele que ele revele, porque é uma coisa de Deus. Se não fosse de Deus, não teria tantas aparições em transes, em sonhos. Ela o apresenta para um monge cristão,
que percebe nessas mensagens como sendo mensagem divina, e se encorajou Maomé a revelar então essas mensagens do anjo. E basicamente ele percebeu que essas mensagens dizia que o ser humano deveria se submeter a Deus, a um único Deus. Não existiam outros deuses, só existe um único Deus. E por isso que a palavra Islã, já estou revelando para vocês o sentido da palavra Islã, que é uma palavra árabe, significa submissão a Deus. Então Islã, o islâmico, são todos aqueles que submetem a Deus. Então os islâmicos até brincam com nós cristãos. Eles falam para nós: você se submete a Deus? A gente responde sim, então vocês são islâmicos. Porque todos que se submetem a Deus são islâmicos, submissão, submeter a Deus. Por isso que você vê a oração deles, que eles se curvam completamente sobre o chão, batendo a testa no chão. Essa é a ideia de submissão, submeter a Deus. E o discípulo, o nome discípulo, chama-se muslim. Até hoje em inglês a gente fala muito isso, tá? Muslim quer dizer muçulmano. Então aqueles que seguem o Islã, os discípulos, são chamados de muçulmanos. Mas para ajudar vocês, palavra Islã com a palavra muçulmano são palavras sinônimas. Então eu posso tanto dizer religião islâmica, como eu posso dizer religião muçulmana. É a mesma coisa. Religião islâmica e religião muçulmana é a mesma coisa. Islã significando submissão e muçulmano significando o fiel, o crente, o discípulo, tá bom? E o livro, aí está o nome aí embaixo para vocês que estão acompanhando a tela. Aqui está o nome do livro em árabe, Al-Quran, que é Corão, que significa a recitação. Já vi pessoas dizendo assim, o Al-Corão. Não precisa usar a palavra, quando você usar em português o, você não precisa usar a palavra al, porque a palavra al significa justamente o. Se você falar o Al-Corão, você está dizendo o Corão. Então quando você for dizer, ou se diz apenas Al-Corão, mas se você colocar o artigo o, você não precisa colocar al, porque a palavra al aqui significa simplesmente o Corão ou a recitação. Tá bom? Só para ajudar aí um pouco no árabe. A elite de Meca, logicamente, não ficou satisfeita, porque essa elite de Meca vivia dos comércios. E quando o Maomé anuncia o monoteísmo, logicamente que as peregrinações a Meca vão diminuir. E a cabeça do Maomé fica a prêmio. Enquanto a Khadija, mulher dele, e o tio dele foram vivos, como eu falei, proteger o Maomé, mas a viúva já era de idade, ela veio a falecer e o tio também, então o Maomé ficou com a cabeça literalmente a prêmio. O que o Maomé faz? Ele foi convidado para ir até a cidade de Yatrib, que é Medina, que a pé são 10 dias, você anda 10 dias para chegar até lá, para você ter uma noção. Então, em torno de um dia você anda 20 a 30 quilômetros, então em torno de 200 a 300 quilômetros separam Meca de Medina. E então ele vai até Medina. Por que ele vai até Medina? Para fugir de Meca, para não morrer em Meca. Ele não tem um exército, ele não estava armado. Então, se ele ficasse em Meca, ele morreria por anunciar a ideia de um Deus único. Então ele vai até Medina. Isso acontece no ano de 622. Pessoal, isso é muito importante que eu vou dizer agora. Isso é chamado de hégira, ou saída. Alguns falam de fuga, mas os muçulmanos não gostam de falar de fuga não. Mas foi fuga mesmo, ele fugiu de Meca para Medina. E os muçulmanos preferem falar a palavra peregrinação. Ele peregrinou de Meca a Medina. Essa peregrinação ela é chamada de hégira, e ela marca o início do calendário muçulmano. Então, para você ter noção, eu estou aqui, vou fazer uma conta para vocês aqui. Basta você pegar 2021, que nós estamos, deixa eu pegar aqui a calculadora, 2021, e depois, está aqui, 2021, pegar 2021 menos 622, hoje os muçulmanos estão no ano de 1399, tá? Esse é o ano que os muçulmanos vivem hoje, 1399. Do que? Da hégira.
da Hégira, que foi essa fuga ou essa peregrinação que Maomé fez até a cidade de Yatrib, que depois receberá o nome de Medina. Aqui está aqui, por que é Medina? O nome em árabe é Madinat an-Nabi, que significa cidade do profeta. Medina, portanto, quando vocês escutarem essa palavra Medina, significa a cidade do profeta, tá bom? Isso aconteceu em 622. O que o Maomé faz? O Maomé ele vai organizando em Medina um exército. Ele inclusive pede ajuda para os judeus, porque os judeus também defendiam o monoteísmo, né? Ele procura se associar aos judeus. Inclusive no início, o Maomé, quando fazia as suas orações, ele se dirigia a Jerusalém, rezava voltado para Jerusalém, mas os judeus não aderiram a essa causa do Maomé. Então o Maomé ele vai depois romper com os judeus, porque os judeus não ajudaram ele nessa guerra, nessa luta contra Meca. O Maomé ele está em Medina e as caravanas passavam por Medina, tanto para ir para o Oriente, depois para a Síria, e também o retorno passava por Medina. O que ele começa a fazer? Ele e o grupo dele, né? Eles começam a saquear as caravanas, eles saqueiam essas caravanas e começam então a trocar essas mercadorias por armas. A ideia do Maomé, logicamente, era montar um exército para poder invadir Meca, porque ele queria transformar Meca numa cidade monoteísta. E isso aconteceu. Ele se fortaleceu, criou um grande exército. Ele manda uma carta para Meca, dizendo que ele e o grupo dele queriam rezar em Meca. Isso em 629. 629 ele manda uma carta dizendo: nós queremos rezar. E aí o grupo de Meca responde: não venha esse ano, porque se você vier, será um banho de sangue dos dois lados. Venha o ano que vem. O ano que vem nós saímos da cidade para que o seu grupo entre e reze. Ele aceitou, esperou um ano. Em 630 ele entrou e nunca mais saiu. A partir dali ele tornou Meca uma cidade também monoteísta. E a partir disso então ele vai instaurar o Estado teocrático, quer dizer, o Estado a partir da religião que estava sendo estabelecida. Ele morre 2 anos depois e ele vai então, quando ele falece, morte natural, ele vai então já perceber que, antes de morrer, lógico, ele percebe que toda a Arábia Saudita estava unificada numa só religião. Quais foram fazendo uma análise sociológica do fato, o que o Maomé conseguiu de forma brilhante, primeiro foi unificar aquilo que era dividido. A Arábia Saudita era dividida em clãs, então ele consegue unificar essa Arábia Saudita. Antes você era irmão pelo clã, agora todos são irmãos a partir da religião, não mais pelo sangue, mas pela religião. Então ele consegue unificar e fortalecer essa Arábia Saudita através da religião. Então isso é um pouco a história do Maomé.